Graças a Deus, aleluia. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quem está feliz em Jesus, dá um brado de glória aí. Maravilha, eu também estou muito contente porque estamos na casa do Senhor, né? Então, como o salmista diz, alegrei-me. Então, eu já saí de casa alegre, contente, porque eu vim para casa daquele que tão bem cuida de mim, da minha família, então é motivo de muita alegria. Glórias a Deus. Também nessa mesma oportunidade, quero estar cumprimentando também nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, estamos então no culto de ensino, né? Hoje temos a responsabilidade de trazer então um ensino para a igreja. Glórias a Deus. E temos então a nossa nova revista aí, né? Já com o tema a supremacia das Escrituras. Então, a superioridade significa, a palavra supremacia significa superioridade. Então, vamos entender no decorrer de todas as lições porque essa palavra, as Escrituras, é superior a qualquer outro livro de ensino, a qualquer outro método de ensino, porque a palavra de Deus, ela contém, né, coisas poderosíssimas, aleluias. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título A Inspiração Divina da Bíblia, né? Então vamos falar acerca disso. A nossa leitura bíblica em classe já foi feita pelo nosso obreiro Leonardo, 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 a 17, e 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21. Foi a nossa leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo é um texto que não é muito conhecido aqui na igreja. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e também nos instrui. Glória a Deus. Nossa introdução diz o seguinte: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e é plenária também. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, nós entendemos, de acordo com o nosso título, porventura, né, a inspiração divina da Bíblia, e falar de inspiração, que é o tema central da lição de hoje, é falar de doutrina, né? Então, de forma introdutória, eu quero falar isso. Aí, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, isso é doutrina, isso não é um achismo meu, isso não é um achismo do autor da lição. A palavra de Deus, ela relata que ela foi inspirada. Nós recitamos isso todos os dias, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, isso foi palavras do nosso Senhor, né? Inspirou os homens, eles escreveram isso. O próprio, a gente vai ver no decorrer da lição que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem sempre relatos dando ênfase de que a Bíblia ela foi inspirada. Então, isso se torna uma doutrina, né? Porque o que é doutrina? Doutrina é lei, doutrina é mandamento, doutrina é palavra do Senhor. Tudo aquilo que é palavra do Senhor, então tem que ser seguido, tem que ser entendido como uma ordenança. Do contrário, no nosso contexto, então, seria, por exemplo, os usos e costumes. E os costumes pode ser baseado em alguns princípios bíblicos, mas não é palavra de Deus, é palavra do homem. O homem que, ao meditar ou interpretar um determinado texto, definiu que aquilo ali seria um uso e costume. Mas doutrina não, é palavra do Senhor. E palavra do Senhor, ela é inquestionável, ela tem que ser cumprida, porque foi o Criador dos céus, da terra, o seu Criador, o meu Criador, que outrora falou. E nós temos que ter esse entendimento, né, de que inspiração é fundamental para nós, né? Então, nós crentes na palavra do Senhor, nós que acreditamos na Bíblia, nas Escrituras, nós temos que acreditar de forma completa, total, sem nenhuma sombra de dúvida de que a palavra de Deus ela foi inspirada. A revista diz algo interessante ali na introdução, que eu até grifei, de parte amarela, que fala assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então, o interessante é que a Bíblia é a única forma que eu e você temos de conhecer a Deus. Porque através da oração você consegue se relacionar, você conversa com Deus ali. Através do jejum, porventura, você, né, fica sensível ao Senhor. Mas para você conhecer a Deus e os seus atributos, principalmente, é só
diante da palavra, que é, como a lição menciona, é a única revelação escrita, né? Então, isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a história, para a própria Bíblia, a gente entende que quando Deus criou, né, todas as coisas, não era o homem que ia até Deus, era Deus que vinha até o homem, ele que se revelava ao homem. E aí, ele depois de fazer a criação dos céus e da terra, ele falou assim, agora é uma conjectura minha, isso não está na Bíblia, mas eu lendo, eu imaginando, que Deus falou assim, eu não quero somente criar histórias, eu também quero participar dessa história. Eu não quero somente que as criaturas, que eu conheça as criaturas, eu também quero me revelar, eu também quero que as criaturas também me conheçam. E aí ele então, por nós, seres humanos, somos pessoas intelectuais, racionais que pensamos, ele então define então criar a Bíblia. E aí estamos, eu e você, até uma pessoa que porventura nem sequer é crente, que acredita em Deus, mas ele tem a capacidade, a possibilidade de conhecer a Deus, porque a Escritura revela, né, características acerca de Deus, atributos, né, informações acerca de como Deus é, de como Ele pensa, de como Ele age, e isso é algo digno de louvor, né, porque foi através da vontade dEle, Ele que se revelou a mim e se revelou a você, principalmente através das Escrituras. Glória a Deus! Tópico de número 1, ele tem o título A Doutrina da Inspiração Bíblica. Ele é composto de 3 subtópicos, que é a inspiração bíblica divina, a inspiração bíblica é verbal e a inspiração bíblica ela é plenária. Como eu mencionei no início da introdução, é a doutrina da inspiração. Então, inspiração ela é uma doutrina. Isso nós temos que colocar em prática esse pensamento, essa convicção, né, para a gente nunca ter nenhuma sombra de dúvida de que a Bíblia foi ou não inspirada, se algum livro foi ou não inspirado. Então, toda a palavra de Deus ela foi inspirada e ela se torna então doutrina. Mas para ela se tornar doutrina, acontecem essas 3 situações, né? A inspiração divina, a verbal e a plenária, e nós iremos aprender acerca de cada uma a seguir. Então, a inspiração bíblica é divina. Quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então, primeiro subtópico, né, a inspiração bíblica, ela é divina, aleluia. Então, a revista, ela fala no finalzinho ali, eu até grifei, que fala assim, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica, ela veio da parte de Deus. Então, a inspiração, que é o tema de hoje, né, a inspiração bíblica é divina, ela só se torna, como eu já tenho mencionado, em doutrina, ela se torna mandamento, só se torna palavra do Senhor, porque a própria palavra de Deus, ela revela o seu autor. Então, nós entendemos que ela é divina, como é o título sugere aí, a inspiração bíblica é divina, porque a própria palavra, quando você lê, ela revela o seu autor. Como eu mencionei também anteriormente, o próprio Senhor ele se revelou, né, ele sendo o escritor. E a revista, por exemplo, ela cita logo no início aí, algumas situações que comprovam, né, o Senhor se revelando, o escritor, o autor, né, a inspiração dessa palavra. Ele fala que o Antigo Testamento contém 3.800 menções de assim diz o Senhor, né? E grande parte dessa frase, talvez não seja sempre assim diz o Senhor, mas são frases bem similares quando a gente vai para o original, elas se encontram nos profetas, né? Assim diz o Senhor. Até hoje existe uma forma que a gente vê, os profetas levantam para entregar alguma coisa para as pessoas e falam assim diz o Senhor, porque eles estão dizendo que aquela palavra não vem deles, aquela palavra vem do Senhor. Então, quando é dito assim diz o Senhor, né, já automaticamente nos remete a dizer que aquela palavra não é sua, aquela palavra veio do Senhor. E assim se aplica também nas Escrituras, mas também não somente nos profetas, né, não somente de Isaías ali até Malaquias, mas também no decorrer também da escrita também de Moisés, lá no Pentateuco também a gente vai ver algumas menções. E tem um texto que eu quero recitar aqui para a igreja, que é um texto de Êxodo, palavras que Moisés escreveram, Êxodo 24, capítulo 24, verso 4, que diz o seguinte: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera a ele. Então Moisés, ele escreve que ele só escreveu aquilo que o Senhor disse para ele. É uma afirmação que 3.800 vezes a gente vai encontrar
menções de próprio Deus relatando que aquelas palavras, aquela inspiração não vinha dos homens, vinham da parte de Deus. A revista também continua falando que agora no Novo Testamento, né, dando ênfase que agora é os apóstolos, né, no Antigo Testamento foram os profetas, foi Moisés, né, o que trouxe a lei ali pelo Senhor, mas ele também fala que agora no Novo Testamento, agora é com os apóstolos. E todos os apóstolos, obviamente, né, a Bíblia não tem todos os apóstolos sendo autores de algum livro, tem Mateus, tem João, tem Pedro, tem o apóstolo Paulo, mas tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, que foi o autor, é o apóstolo Paulo, ele fala acerca de quem inspirou, né, aquelas palavras. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Então, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele traz aqui a confirmação de que aquelas palavras não eram de sabedoria humana, né? Até porque é impossível. Ao decorrer da lição, nós iremos entender que o homem não teria capacidade de escrever palavras tão poderosíssimas, palavras tão edificantes quanto a Bíblia contém. E aí ele fala que são palavras ensinadas pelo Espírito Santo. E o interessante é que antes de Jesus, né, ele ser crucificado, ser morto, se ressuscitar e ascender aos céus, ele fez uma promessa de que ele enviaria, né, o Consolador, o Ajudador. E aí ele fala lá em João, capítulo 14, verso 25 e 26, ele traz uma característica do Espírito Santo. Ele fala assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então, no decorrer do ministério de Jesus aqui, diante dos discípulos, ele falou muitas coisas, ele ensinou muitas coisas, ele, né, trouxe muitos ensinamentos para aqueles homens. Mas no verso 26 ele fala assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então ele não somente vai ensinar, mas ele também vai fazer lembrar, porque pensa comigo, 3 anos de ministério com Jesus, foi algo muito intenso, igreja. Jesus ali em 3 anos ali, ele fez muitas coisas. Então muitos detalhes, possivelmente, aqueles homens iriam esquecer, não iriam conseguir lembrar. Mas aí o Consolador, o Espírito Santo, ele viria, ele ensinaria coisas novas para aqueles homens, mas ele também relembraria, né, tudo que ocorreu, né, no decorrer daqueles 3 anos, né, possivelmente de ministério com o Senhor Jesus. Então nós vemos que no Antigo Testamento são palavras do Senhor, porque era dito: assim diz o Senhor. E no Novo Testamento, uma ênfase em Paulo aqui, e nos demais também, todos eles falavam que a palavra vinha inspirada do Espírito Santo, Deus Espírito. E por fim, a lição também ela menciona que o próprio Jesus, né, ele trouxe uma confirmação de que a Bíblia era inspirada também, né, da parte de Deus. Lá em Mateus, o texto é citado ali, Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, é um sermão do monte, onde Jesus esboça muito conhecimento ali. Ele fala: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. E eu disse que a lei e os profetas eram quem? Palavra de quem? Do Senhor. Porque tanto nos profetas era dito: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, como também Moisés mencionou por diversas vezes no Pentateuco que aquela palavra vinha do Senhor. Ele escrevia o que o Senhor dissera para ele, seja no monte, seja, né, em qualquer lugar, o que o Senhor falava para ele, ele então transcrevia aquilo. E aí então fala: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Porque, do contrário, as palavras que o Senhor falou que não ia abolir, nem tinha possibilidade de abolir, porque eram palavras de Deus. É impossível nós abolirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz. Aleluias. Então, por isso, o Senhor Jesus deu essa ênfase, que tudo irá se cumprir. Então, acredite, se você tem uma palavra do Senhor, vai cumprir. Somente creia, somente permaneça acreditando, né, com esperança. Porque o que é esperança? Esperança é esperar crendo. Então, creia na palavra do Senhor, que verdadeiramente ela irá se cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta, né? Aleluias. A inspiração, então, como é sugestivo aqui na lição de hoje, inspiração bíblica divina, ela é crer na revelação sendo divina, porque do contrário, né, se nós não acreditarmos nessa doutrina da inspiração ela ser divina, a outra possibilidade é que ela é dos homens. Então, se você não crê, se você não acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, então ela foi inspirada pelos homens, a única possibilidade que tem. Porque foi Deus que inspirou, o homem que escreveu, então quem trouxe essa revelação para o homem? Então, nós temos que crer, né, de forma firme que a palavra ela foi inspirada pelo nosso Deus, e isso mudará muitas coisas, né? Porque se você crê que ela é do homem, porventura você pensa que aquela palavra é falha.
ela pode errar, mas quando você crê que aquela palavra vem de Deus, aí você tem convicção para permanecer, né, debaixo de uma palavra, caminhando debaixo de uma palavra, andando sobre uma palavra. Glória a Deus, aleluias. Subtópico número 2, a inspiração bíblica agora ela é verbal. Amém? Quero convidar a igreja a estar me auxiliando também no 1, 2, 3. Graças a Deus. Então agora nós aprendemos anteriormente sobre a palavra de Deus, ela é divina, né? Ela, a inspiração bíblica é divina, e agora a inspiração bíblica, ela também é verbal. E aí a lição ela fala o seguinte ali: a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Vou ler de novo. A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. E eu confesso que de início eu fiquei um pouco sem entender isso, né? Porque fala que ela é chamada de verbal. Eu falei assim, então de verbal vem de verbalizar, vem de falar, vem de, né, sair algumas palavras. E aí, mas ele fala que o porquê de ser verbal, porque Deus soprou, e sopro aparentemente não tinha nenhuma palavra. Eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso? Né? Aí a lição ela nos propõe que essa palavra inspiração é chamada de verbal, né? Porque Deus soprou. A tradução desse sopro se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nós tanto citamos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, fala que ela é o quê? Que ela é inspirada. E essa palavra inspirada, quando a gente vai para o grego, ela significa theopneusto. Theo, Deus, né? E o pneusto significa sopro. Então é um sopro de Deus. Né? Então, se nós fosse traduzir ao pé da letra, ficava tipo: toda escritura divinamente soprada por Deus é proveitosa para corrigir, e etc, e etc. E eu tive pensando, né, Deus soprando, o que isso significa, como é que eu tentei imaginar essa ação de Deus soprando. E aí me fez lembrar algo que lá no Brasil acontecia muito, aqui também se calhar acontecia, mas imaginemos, vocês que já estudaram, ou que já participaram de uma escola, de alguma gincana escolar, de alguma gincana até mesmo na igreja, e você está diante de uma pergunta e resposta. E aí, porventura, você não sabe, né? A pessoa faz uma pergunta e você não sabe, mas alguém, né, da arquibancada, da plateia, ela fala para você de forma mais baixa e fala. E aí, né, alguém fala, ó, soprou a resposta, soprou a pergunta. Já aconteceu alguma coisa com você desse tipo? Isso no Brasil é muito comum, talvez aqui eu não sei, mas lá no Brasil é muito comum isso, porque soprou a resposta. E aí eu fiquei assim, poxa, mas esse exemplo talvez não seria muito bom, porque de certa forma é algo injusto, é algo errado. Alguém está diante de uma pergunta e resposta e alguém sopra, não é o correto a se fazer. Só que a questão não é o que a pessoa recebeu, não é quem recebeu, mas é quem deu. E eu tive me colocando no lugar dessa pessoa que porventura soprou. Não é quem recebeu a palavra soprada, mas é quem está soprando. E o que motiva essa pessoa a soprar uma palavra para outra? É querer fazer o bem, é querer ajudar. Você se encontra com uma pessoa, porventura está aflita, não sabe, está diante de uma pergunta. Ela não sabe responder aquela pergunta, ela está aflita ali, ela não sabe, não tem o conhecimento. Então, de repente, ela escuta um sopro. E é a palavra, a pessoa falando a resposta correta. E a atitude, o que motiva essa pessoa a falar isso, porventura, é querer ajudar o próximo. Ela percebe que o outro não sabe, percebe que o outro, porventura, talvez é incapaz de responder aquilo, e ele fala, então, é tal coisa. E essa foi a atitude do Senhor. Então, a questão aqui é que, quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que ela é um grande sopro da parte de Deus. E isso, de forma mais contundente, eu entendi, eu percebi, de acordo até o 2 Timóteo, que é da onde eles tiraram o sopro de Deus, que fala o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, divinamente soprada. Ela é proveitosa, então, todos os adjetivos, todos os verbos aqui têm sentido de ajudar as pessoas. Então ele fala, é proveitoso para ensinar, é proveitoso para redarguir, é proveitoso para corrigir e é proveitoso também para instruir. Porque todos têm uma ação de poder ajudar. Então, quando o Senhor, né, divinamente soprou
para aqueles homens a palavra dele, e a gente entende, igreja, que a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola. Então, se você está perdido, ele é a sua bússola, ela vai te ajudar. Se você não sabe o que fazer, vai diante da palavra, com certeza você vai ter ajuda ali. Se você, em qualquer situação que você se encontrar, a Bíblia é perfeita, ela é atual, ela é exata, não tem erro, ela não tem falha. E ela está disponível. Quantos e quantos de nós aqui não somos ajudados pela palavra de Deus? Hoje você é extremamente ajudado, eu sou extremamente ajudado pela palavra de Deus. Porque quando eu lembro do passado, do que eu fazia, do que eu já fiz, e eu olho para hoje, diante da que eu sigo a doutrina da palavra de Deus, eu sigo o que a palavra de Deus manda eu fazer, ou tento fazer o máximo que ela manda eu fazer, com certeza a minha vida hoje mudou. Eu fui ajudado, eu tive um grande sopro diante da palavra de Deus. Né? Então foi esse sentido que eu fui ministrado pelo Senhor, entender que o sopro dele veio para me ajudar, veio para me corrigir, veio para me instruir, veio para me redarguir, veio cumprir com aquilo que melhor eu poderia fazer. Aleluias, glórias a Deus. Então avancemos. A inspiração bíblica também ela é plenária. E eu quero convidar a igreja a estar me auxiliando também. No 1, 2, 3. Graças a Deus. Vocês estão ficando bom nisso, viu, igreja? Vocês estão ficando mesmo bom em ler. Bem, o terceiro subtópico é a inspiração bíblica plenária. Então, nós já aprendemos sobre que a inspiração bíblica é divina, porque foi Deus. Então, por ser Deus, ela se torna divina. Também aprendemos também sobre ser verbal, isso é um sopro, é uma ajuda da parte de Deus. E agora vamos aprender também que ela é plenária. Então, esse subtópico é sobre uma afirmação, né, de que a inspiração da Bíblia ela é plena, ela é total, ela é completa. Então, de Gênesis a Apocalipse, né, ela foi inspirada por Deus. Agora, interessante é que a nossa revista, e eu grifei ali de parte amarela, fala o seguinte: nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. E nossa declaração de fé é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, assim, nós também saímos da raiz aí da Assembleia de Deus, somos uma Assembleia de Deus, então também nós professamos que a inspiração bíblica ela é especial e única. E isso, igreja, é muito importante, né? Isso é muito importante para que você tenhamos esse entendimento, porque isso, tendo o entendimento disso, nós teremos algo de primordial quando estamos diante da palavra de Deus, que é o respeito pela palavra de Deus. Porque nós temos que ter respeito por cada livro, por cada capítulo, por cada palavra que tem na palavra de Deus, nós temos que ter o devido respeito. É palavra inspirada divinamente por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. Nada ali é em vão, nada ali está à toa, nada ali é por acaso, tudo ali tem um motivo. E eu falo isso porque é dito aqui na nossa lição que não existir um livro mais inspirado ou outro menos inspirado. E por muitas vezes, às vezes nós nos deparamos diante da palavra de Deus e nós não gostamos de algumas coisas que a gente lê. Nem tudo na Bíblia que a gente vai ler a gente vai gostar. Tem coisas que confrontam você. E aí isso é individual. Tem coisas que você lê e fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo. Porque talvez o jeito seu, a forma sua, vai contra aquilo. Mas tem que fazer, é a palavra de Deus. É Ele que está falando, é mandamento dele, então você tem que cumprir. E por vezes, né, nós também tem momentos que nós não gostamos, mas tem momentos que nós nem sequer entendemos algumas situações. Então esse subtópico, podemos dizer que ele vem combater algo que tem acontecido muito nos dias de hoje, que é a parcialidade e a relatividade da palavra de Deus. Muitas pessoas olham para a Bíblia de forma parcial, né? Isso aqui é interessante, isso aqui não é. Olha de forma relativa para a palavra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, nós temos que entender, porque tem crescido, né? E vocês confirmam, entendem isso, que tem sido muito pregado sobre que Deus é amor somente. Amém? Vocês têm ouvido isso aí afora aí? Que Deus é amor só. Mas nós entendemos também que Deus também é o quê? É justiça. Nós temos também ouvido aí, porventura, e essas mesmas pessoas que porventura pregam que Deus é amor, eles também pregam que se Deus é só amor, né, porventura o crente ele não pode sofrer.
Não, Deus é amor, então você não pode sofrer, não. Se você está sofrendo, tem alguma coisa de errado nesse evangelho. O crente também não pode ser pobre, porventura. Se você é pobre, você está sendo infiel nos seus dias, nas suas ofertas, porventura. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está passando dificuldade, não é porque você está em pecado, irmão. Confessa seu pecado. Você está em dificuldade, é que você está em pecado. Essas mesmas pessoas que pregam que Deus é amor. Por quê? Porque eles pregam que Deus é amor, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser uma maravilha, tudo tem que correr bem. Ó, igreja, eu não sei com vocês, mas dificuldade chega para mim. As provas chegam. O deserto chega para a gente. Mas por quê? Porque as pessoas olham para diante da palavra, eles entendem que, porventura, um texto é mais inspirado que o outro, eles dão atenção para aquilo. Eles olham para um livro, aquele livro é mais inspirado que o outro, dá mais atenção para aquilo. Então, eles são parciais, eles são relativos diante daquilo. E nós temos que entender que o evangelho, né, ele significa boas notícias, ele é para salvação, mas ao mesmo tempo também ele também condena. A pregação de João Batista de Jesus era o quê? Antes de anunciar a boa notícia, ele falava: arrependei-vos. Então ele vinha e condenava: ó, gente, vocês estão em pecado, tem que se arrepender. Porque só se arrependendo, vocês terão então a boa notícia, que é o céu, que é a vida eterna, que é a salvação. E aí o que tem acontecido é o contrário, né? Pessoas só têm pregado a boa notícia, só têm pregado coisas boas, e têm deixado, relativizado, né, algumas situações. E se existe uma notícia boa, é porque existe uma péssima notícia também. Nós temos que pregar isso, porventura. Nós temos que pregar contra o pecado, contra, né, as coisas que vão contra a palavra do Senhor. Aleluias. Então, esse texto ele vem falar um pouco acerca disso, né, sobre a Bíblia ser plenária, porque nós temos que ler ela de Gênesis a Apocalipse, temos que absorver de Gênesis a Apocalipse, temos que procurar entender de Gênesis a Apocalipse, temos que viver tudo o que está escrito de Gênesis até Apocalipse, porque aquilo é para mim, é para a tua, para a nossa edificação. Amém? Subtópico de número 2 é inspiração divina e os autores da Bíblia. Ele é composto de 4 subtópicos: a inspiração dos autores, as limitações dos autores, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, e o quarto, a linguagem do senso comum. O primeiro subtópico é a inspiração dos autores, a igreja no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então, no subtópico anterior, que falava sobre a inspiração, deixa eu ver, eu o título aqui, a doutrina da inspiração bíblica, falava sobre 3 subtópicos, né? Que ela era divina, verbal e plenária. E essas características, todas elas acerca de Deus. Então, ela só era divina porque foi Deus, ela só era verbal porque veio de Deus, e ela só era plenária também porque veio de Deus. Mas nesse subtópico, como o título diz, na inspiração divina e os autores da Bíblia. Então agora traz uma perspectiva também da introdução, como que esses autores então foram introduzidos nesse forjamento de toda a palavra de Deus. E nós vamos observar como então cada autor, né, como homem, melhor dizendo, ele atuou nessa possível inspiração da parte do Senhor aos homens, né? Então a revista fala o seguinte: o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então, repitam comigo: conforme a capacitação de cada um. Então, nesse subtópico, né, nós vamos falar, a própria lição também menciona sobre uma certa liberdade, né, que o Senhor deu. Porque nós servimos um Deus de liberdade, Ele te libertou. Quem foi liberto aqui? Dá uma glória a Deus. Então, essa é uma característica do nosso Senhor. Então, mas Ele libertou, e aí Ele fala, escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Então, o Senhor Ele teve a bondade de dar aquilo, né, no decorrer de cada autor, que eles eram capazes de suportar, eles eram capazes de escrever, capazes de entender. E essa era a liberdade que Ele dava, porque tem coisas que, porventura, Ele pudesse dar para determinados autores que eles não seriam capazes de entender. Agora, como é que a pessoa vai escrever alguma coisa que ela não é capaz de entender? Então, o Senhor teve esse cuidado de proporcionar isso. Tem um texto que melhor, né, exemplifica isso, que é em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e o 16. 2 Pedro 3, 15 e 16 diz o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu.
Verso 16: Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Contextualizando isso aqui, Pedro estava falando um pouco de escatologia, sobre a volta de Cristo, etc. E aí, em determinado momento, ele fala que Paulo também escrevia algumas coisas semelhantes àquilo, mas ele fala, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de se entender. Então, a capacitação de Paulo é notória, a gente estudar cada história, que era maior do que a de Pedro. Pedro era um pescador, talvez, infelizmente, ele não teve oportunidade de ir para a escola judaica, de aprender os ensinos, mas, em contrapartida, Paulo não. Paulo ele foi formado, né, na escola, ele aprendeu sobre a Torá, ele sabia tudo, teve, né, a oportunidade de estudar aquilo a fundo, teve um professor muito renomeado lá, o Gamaliel, e etc, etc. Então, Pedro reconhece que, ao ler as cartas de Paulo, porventura, ele sentia uma certa dificuldade de poder compreender aqueles textos. Porque o que Paulo tinha recebido, né, para Pedro tinha uma certa dificuldade. Mas o interessante é que o que Pedro recebeu de Deus e o que Paulo também recebeu de Deus era a mesma coisa, era a mensagem. Claro que da sua forma capacitada de cada um. Porque Pedro tinha sua limitação de compreender algumas coisas. E Paulo tinha mais facilidade de compreender outras coisas. E assim a gente vê no decorrer de toda a Bíblia. Mas o interessante da palavra de Deus é isso, que a gente vai encontrar pessoas que outrora eram muito inteligentes. Tem o rei Salomão, temos Moisés também estudou, a gente aprendeu aqui nas lições passadas que Moisés estudou em grandes escolas lá do Egito. Temos também outros homens, temos o próprio Paulo, temos Lucas também, que ele era médico, possivelmente uma pessoa que tinha estudado muito. Mas tem também, porventura, Pedro, que era uma pessoa simples, um homem pescador e os demais escritores. Mas no final das contas, juntando todos, isso traz a relevância que a palavra de Deus tem. Porque da pessoa mais culta até a pessoa menos culta, o importante não é a vida de cada um, o importante é a mensagem. Então, aquilo que Pedro recebeu e aquilo que Paulo recebeu, o importante é a provisão de onde veio, que veio de Deus. Deus, ele capacitou, ele inspirou cada um a escrever, e tudo isso é útil, aleluia. Porque muitas das vezes a gente tem essa comparação, né, de comparar a pessoa mais inteligente, a pessoa fala melhor, a pessoa prega melhor, a pessoa isso, a pessoa aquilo, mas o importante nunca será a eloquência, né, a capacitação sua, mas quem está te capacitando. Glória a Deus, igreja. Subtópico de número 2, as limitações dos autores, a igreja me auxiliando no 1, 2, 3, igreja. Graças a Deus. Então, agora o subtópico número 2, as limitações dos autores. E nós falamos no tópico agora passado sobre uma citação de Pedro, né, sobre os textos de Paulo. E ele, de certa forma, se sentiu limitado ali a entender aquilo que Paulo tinha escrito ali, falado nas suas cartas. E limitação é algo que nós temos, né? Cada um de nós temos sua limitação. O presbítero Reginaldo tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua limitação. Isso é muito subjetivo, né? Porque aquilo que eu sou limitado, talvez você não seja, talvez você seja bom. Isso é subjetivo. Mas tem uma coisa que nós todos temos em comum, e o texto, ele traz, a lição, ela traz alguma coisa, que é as nossas falhas. Ele fala ali, inclinados às mesmas paixões e falhas. Então, nós temos falhas, nós temos erros, né? E isso nos faz pessoas limitadas, porque a minha falha me limita, as minhas paixões muitas das vezes me limitam, os meus erros muitas das vezes me limitam. E talvez, como eu disse, né, é subjetivo, porque a minha não é igual à sua não é igual à minha, mas quando nós vamos diante de Deus, a minha falha e a sua falha é a mesma coisa. Porque talvez a minha falha é no pensar, a sua é no falar, a outra é no agir. Mas quando a gente chega diante de Deus, a falha é igual, tudo é pecado, tudo é errado, tudo é uma falha diante de Deus. E isso torna o Evangelho, né? A gente entende que isso torna o Evangelho mais poderoso ainda. Porque quando a gente se depara com pessoas falhas, são incapazes de escrever tamanho poder, tamanha preciosidade que é a palavra de Deus. Isso torna o Evangelho mais poderoso, porque isso reivindica, isso, né, traz, né, o entendimento maior ainda de que isso não tem capacidade de vir de pessoas falhas. Porque a palavra de Deus, ela não falha, ela não erra. Então, como é que ela vai vir de pessoas falhas, pessoas que erram?
ela só pode vir de uma pessoa que não falha, que não erra, que é o nosso Deus. Então, talvez não, as nossas falhas, os nossos erros glorificam, né, exaltam a palavra e exaltam essa doutrina que nós entendemos sobre a inspiração acerca da palavra de Deus. Porque nós somos pessoas falhas, nós erramos, né, nós falhamos e com certeza a palavra de Deus ela não erra, ela não falha, porque ela é divina, porque ela é inspirada da parte de Deus, e isso traz, da parte do nosso Deus, e isso é a relevância, é o entendimento que nós temos, porque ele é mencionado que, por exemplo, Moisés, né, ele foi um homem falho, ele errou, e demais, tem escritos de Davi também, errou, Salomão errou, mas isso não tira a autoridade, não tira a relevância, porque essas palavras não vieram deles. Porque se nós olhássemos para os autores, talvez a gente falasse assim, poxa, se foi Salomão que escreveu, ele errou tanto. Ah, foi Davi que escreveu, mas ele também errou. Foi Moisés, ele errou. Foi Pedro, negou Jesus. E demais autores. Se a gente fosse olhar para a vida dos autores, isso não teria, né, a relevância, a importância que nós entendemos. Mas quando nós entendemos que a doutrina da inspiração, que não veio dos homens, mas veio de Deus, aí sim a coisa torna melhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E em 2 Coríntios, para a gente poder finalizar, tem um texto que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de Deus. Então é sobre isso, somos barros, né, somos perecíveis, somos frágeis, mas a palavra do Senhor, quando está na gente, quando foi inspirada por eles, a gente glorifica a Deus, porque tudo como eu disse, o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Diz o seguinte: cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, poesia, provérbio e etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e de símiles, e de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução. Aleluia. Então, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem é uma continuação, digamos, podemos assim dizer, do primeiro subtópico, quando a gente falou sobre autoria, sobre o uso, né, dos autores. A revista ela menciona o seguinte: os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como, ele dá alguns exemplos. Eu gostaria de trazer, né, o entendimento que esses exemplos significam e como eles se aplicam, né, onde a gente identifica eles na palavra do Senhor. E o primeiro que é dito ali é sobre a parábola e os enigmas. E é descrito assim, quando a gente pesquisa o que é uma parábola. É uma pequena história inventada com o objetivo de comunicar uma mensagem ou ensinar uma lição. Então esse é o objetivo de uma parábola. Quando a gente está diante de uma parábola, ela tem o objetivo de comunicar uma mensagem ou ensinar uma lição. E a gente entende que nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava muito por parábolas. Eu recomendo até você, assim que possível, ler Mateus capítulo 13, você vai se deparar com Jesus recitando ali umas 7 parábolas, mais ou menos, se eu não me engano. Ele fala sobre a palavra do semeador, a palavra do joio e do trigo, ele fala sobre a palavra da rede de pesca, ele fala sobre diversas parábolas. Tem outras palavras também mais famosas, como o filho pródigo, o bom samaritano, e etc, etc. E todas essas, então, eram um costume judeu, né? Eu vim entender, eu vim aprender que a parábola, né, ela é uma tradição, né, no judaísmo. Então, Jesus, sendo também um homem judeu, isso era uma forma que ele achou de poder comunicar uma mensagem e ensinar uma lição para aqueles homens, né? A segunda coisa que ele nos ensina esse tópico é sobre a alegoria. E a alegoria significa, funciona através da utilização de histórias, personagens e eventos simbólicos para transmitir ensinamentos e verdades espirituais. Tem um exemplo em Gálatas, capítulo 4, verso 22 e 24, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Gálatas, fala o seguinte: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. E alegoria e parábola são bem parecidos, quando a gente olha assim de forma, né, bem leiga. Porque parábola, às vezes existe uma certa diferença, porque parábolas, como eu disse, são história inventada, assim como Jesus inventou todas aquelas histórias para poder trazer uma lição espiritual para aquelas pessoas.
Porém, a alegoria, ela não é uma história no seu total inventada. Ele pega uma história e acrescenta alguns elementos nela para poder também ter umas verdades espirituais, porventura, sendo aplicada. E nesse contexto que Paulo fala, ele pega então a história de Agar e de Sara, né, de Ismael e de Isaac. Aí ele fala sobre o filho da promessa, o filho da carne, o filho do espírito, né, o filho da vontade do coração do homem. Então ele traz essa alegoria. Isso é uma alegoria. Quando pega um texto, uma história que existe porventura e acrescenta alguns elementos. Isso então se remete possivelmente em uma alegoria. A terceira que a lição nos fala é sobre hipérboles. Hipérboles é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. E eu vim descobrir que eu sou uma pessoa que pratica muita hipérbole, né? Porque como foi dito aqui, você pega uma ideia, uma história e você acrescenta, você dá uma ênfase maior naquilo, de forma intencional. Eu acho que nós todos, né, no decorrer de uma conversa, de uma resenha, de uma brincadeira, a gente acaba fazendo isso. E tem um texto em João 21, 25, que então acontece essa hipérbole, que está o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então isso aqui acontece em hipérbole, porque João pega, ele dá, né, uma ênfase, dá uma exagerada ali de forma intencional. Só que diferente do que eu faço, o que João fez aqui, eu acredito que isso é verdade, porque possivelmente o Senhor fez muitas coisas, igreja. E se a gente fosse pegar tudo que o Senhor fez, tudo que Ele ensinou naqueles momentos íntimos, que a gente tem muita coisa que aconteceu que a gente não tem noção, só lá no céu mesmo para a gente descobrir. Porque como é dito por João, né, se fosse escrito, não haveria livro suficiente para descrever aquilo que o Senhor fez, de tão profundo, de tão intenso, de tão importante que aquilo seria. E o quarto e último fala sobre metáfora, que é uma figura de linguagem utilizada para comparar-se dois conceitos sem se utilizar de expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Em Tiago, o exemplo que tem na Bíblia, Tiago 3,3 fala: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então aqui, Tiago traz uma comparação de dois conceitos, e seja bom, seja ruim, seja pequeno, grande, rico ou pobre, dois conceitos diferentes. E ele vem falar sobre a língua, né? Tiago capítulo 3 fala sobre o poder da língua, porque ele compara aqui com os freios, né, dos cavalos que a gente põe na língua, porque com o freio você pode governar um animal. Você leva para a direita, para a esquerda, você para, você vai para frente. Ele também dá outro exemplo do navio, né, que é tão grande, mas tem um leme tão pequeno, e também isso é a língua, que pode governar o nosso corpo todo. Ele traz o exemplo da fagulha de fogo, que numa floresta aquilo pode, né, incendiar todo. Então esse é o poder que a língua tem. Ele tem poder a nossa língua tem poder de fazer muitas coisas, mas nós temos, de acordo com Tiago, né, ter o devido cuidado, porque ela tem esse poder. E aí no final ele termina dizendo, né, todas essas situações, seja ela parábolas, alegorias, hipérboles, metáforas, de vocabulário simples ou rebuscados, a depender do grau de instrução do autor. Então a gente vai ver que tem parábolas, né, bem elaboradas, mas tem parábolas também mais simples. Teve parábolas que os discípulos não sequer entenderam. O Senhor falou e eles não entenderam. Ô Senhor, explica para a gente essa parábola. Mas teve parábolas que o Senhor falou e de fácil entendimento, porque foram rebuscadas ou foram de forma simples. Amém? Para finalizarmos o nosso último subtópico, a linguagem do senso comum, a igreja no 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, quarto e último subtópico, né, a linguagem do senso comum. Esse subtópico podemos dizer que ele é um pouco polêmico, né, porque ele vai contra a ciência. E a ciência é o arquirrival aí da Bíblia, né? A ciência a todo momento quer provar as contradições, quer provar a inerrância, a infabilidade e etc, acerca da palavra de Deus. E a Bíblia ela menciona algo sobre esse subtópico, a linguagem do senso comum. Ela fala algumas menções, mas eu gostaria de ler Gostaria de ler um segundo, né, com ênfase, né, que é na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Então, lá em Josué, que se encontra esse texto, capítulo 10, 12 ao 14, fala o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor:
na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Agilon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Verso 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então aqui é uma história, né, que é conhecida de todos, onde Josué, ali ele clama ao Senhor para que o sol parasse. E a palavra revela que o sol parou. Então quando a ciência, né, olha para isso aqui, fala que isso é impossível. Assim como demais outros textos, como o mar abrir, como diversos milagres da parte do Senhor, como a criação, a ciência ela tem lutado muito contra isso. Aleluias. E tem coisas que na Bíblia, igreja, que é difícil para a gente compreender mesmo. Porque a própria ciência ela luta para provar que isso é impossível. E aí nos resta então o que? A fé. É nesse momento que a fé entra. Você tem que olhar para esse texto e acreditar que isso é verdade mesmo. Porque somente isso, porque como a ciência, que é a maior, né, estudioso acerca das coisas, não consegue comprovar. Se você for crer somente no homem, você vai, porventura, vai falar que a Bíblia está errada. Então, nesse momento, entra então a fé. E nós temos que acreditar que a palavra de Deus, ela cumpre com isso. E isso tem que produzir na gente o quê? A convicção, porque a fé ela vem para isso. Né? Para você olhar para aquilo, você não está vendo. Mas, porventura, você acredita naquilo. Isso é de extrema importância, porque certa feita eu ouvi uma ilustração que é interessante. Era sobre um pregador e um coach, né? Está muito na moda. E aí o pregador se deparou com um coach dando uma palestra, e aí no final eles dois estão diante de um sábio, né? Um homem muito inteligente. E aí o pregador questiona, fala assim, poxa vida, mas o coach, né, quando ele está falando, o pessoal fica alvoroçado e grita e participa, né, e segue com ele, entende aquilo que ele está falando. E eu não entendo, porque às vezes eu prego e falo e as pessoas não têm a mesma reação. E aí tem uma frase que é dita pelo sábio que fala o seguinte: tem pessoas que contam fábulas como se fosse verdade. É o que muitos coaches fazem. O cara conta uma fábula, uma história de carochinha, mas ele conta com muita verdade, com muita intensidade. Ele acredita naquilo que ele está falando. Mas em compensação, tem pessoas, no caso do exemplo aqui, tem pastores que ele prega a palavra de Deus, que é a verdade, como se fosse fábulas. Ele olha para um texto desse, por exemplo, aqui, ele não acredita, por exemplo. Ele fala, isso aqui é modo de dizer. Não, isso aqui, porventura, não foi bem assim. Mas não, nós temos que olhar para a palavra de Deus e crer no que a palavra de Deus diz. Se Deus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra. Se Deus criou o homem, Deus criou o homem. Se Josué orou e Deus parou o sol, Deus parou o sol, igreja. Nós temos que parar de contar essas verdades como se fossem fábulas, porque do contrário não terá efeito. Primeiramente, antes de você desejar que o outro acredite, você tem que acreditar na palavra do Senhor. Para você ter a ousadia, para você ter a convicção, para você ter, né, o entendimento necessário para estar diante das pessoas e pregar aquilo que você acredita. É convicção que nos falta muitas das vezes. Aleluias, glórias a Deus. Próxima aula, lição de número 4, o Espírito Santo e a Bíblia. No próximo sábado teremos essa lição poderosíssima, que é o complemento da de hoje. Espero que você tenha sido edificado. E acredite, igreja, o Senhor não somente inspirou naquela época, Ele continua inspirando nos dias de hoje. Né? Nós bem sabemos aí que a Bíblia ela foi fechada, a inspiração bíblica ela foi fechada, mas o Senhor continua inspirando as pessoas hoje. Nosso pastor, por exemplo, é fruto disso. Para continuar uma obra dessa, ele tem inspiração, ele tem um sopro da parte de Deus para poder estar levantando a igreja, né, que vá avante, que cumpra com os seus princípios. Glória a Deus! Então, quero agradecer minha participação, agradecer a vida de cada irmão, você de casa, e quero passar a palavra para quem direito, o nosso pastor local, João Paulo Moreira.